A defesa de Carlinhos Cachoeira conseguiu adiar o depoimento dele na CPI que investiga as atividades do contraventor. A decisão saiu agora há pouco. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Tiago Tibúrcio. Boa noite, Tiago. Boa noite, Maurício. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deferiu por volta das 8 horas da noite uma liminar que adia o depoimento de Carlinhos Cachoeira aqui à CPI até que seja julgado um pedido dos advogados dele para que Carlinhos Cachoeira tenha acesso aos documentos sigilosos que estão na CPI. A decisão do ministro foi baseada em uma súmula vinculante que garante a qualquer pessoa que esteja sob investigação conhecer o que está nos autos do processo. Os advogados de Carlinhos Cachoeira já haviam solicitado à CPI na semana passada acesso aos documentos, mas o pedido foi negado. O depoimento de Carlinhos Cachoeira seria realizado amanhã às 2h30 da tarde. E tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Legislativa já tinham montado um esquema de segurança para receber o contraventor que está preso na penitenciária da Papuda. Bom, apesar do adiamento, os parlamentares dizem que isso não vai atrapalhar os trabalhos da CPI. Parlamentares da CPI passaram o dia na expectativa da decisão do Supremo Tribunal Federal. A defesa de Carlinhos Cachoeira pediu à Justiça um habeas corpus para que o depoimento dele na CPI fosse adiado. O argumento é que os advogados não tiveram acesso a todo o inquérito contra Cachoeira. Não há argumentos que sustentem essa pretensão, uma vez que a defesa tem acesso aos autos, antes e mais do que qualquer um de nós. Então nós vamos ter a oportunidade de fazer o cruzamento entre o que ele afirma e o que os procuradores e os delegados afirmaram acerca dele. Então vai prevalecer para nós a afirmação da Polícia Federal e a afirmação do Ministério Público. Pior para ele. É uma CPI que já parte de prova documental, de prova através de dados técnicos, como as interceptações telefônicas. É que nós nos louvamos muito, de uma forma equivocada, em provas testemunhais. A prova testemunhal não é a melhor prova. A melhor prova é a prova documental. O presidente Sarney defendeu a apuração rigorosa pela CPI das atividades do contraventor. O seu Cachoeira realmente é a figura que mais visada e que tem que ser investigado de toda maneira, no máximo que for possível, para averiguar até onde essa rede se estendia. E o presidente da CPI, senador Vital do Rego, disse que os parlamentares poderão utilizar a reunião que seria para ouvir Carlinhos Cachoeira para, na verdade, analisar alguns requerimentos, fazer uma reunião administrativa. Portanto, o tempo não será perdido. Entre os requerimentos está um que pede a convocação do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Hoje, o tema foi debatido em plenário e o tema, claro, divide a opinião dos parlamentares. O senhor Roberto Gurgel se apresentaria como a pessoa mais adequada para dar uma noção geral dos inquéritos, diferentemente do seu futuro papel e atuação junto ao Supremo Tribunal Federal, em que ele é substituível. Aqui na CPMI, o Procurador-Geral é insubstituível para prestar pessoalmente o seu depoimento e as suas alegações. Se o Procurador-Geral da República vier a esta casa depor na CPI, ele se torna testemunha, e testemunha não pode dar início a uma ação penal. Ninguém comparece à comissão parlamentar de inquérito, a não ser como testemunha, ou investigado, que também recebe o nome de indiciado, ou convidado. O Procurador-Geral da República não está sendo investigado. Ele é testemunha ou será convidado, que no caso dele, da mesma forma, se transforma em testemunha. E amanhã o Conselho de Ética, que apura se o senador Demóstenes Torres quebrou o decoro parlamentar, ouve os delegados da Polícia Federal, Raul Alexandre Marques Souza, responsável pela Operação Vegas, e Matheus Rodrigues, da Operação Monte Carlo. Os depoimentos começam às 9 da manhã. O presidente do Conselho, senador Antônio Carlos Valadares, disse que os depoimentos só serão fechados se os delegados pedirem. A presidente Dilma